Boa noite, amados. Você pode sentar. Vou liberar o Ministério de Música. Hoje você está de folga. Vou te dar esse presente. Oh, aleluia. Você está feliz? Viemos da conferência JPN, ó. Amados, foi um tempo precioso demais naquele lugar. Como eu me alegrei vendo os jovens se entregando diante da unção, diante do poder de Deus, do derramar. Eu creio que, para mim, foi um presente de Deus estar naquele lugar. Amados, eu estava pensando antes de eu propor a ir para lá, pensando assim, eu sou meio velhinho do espírito, né? Eu falo sempre isso aqui, apesar de eu ser jovem, mas eu sou mais um velhinho do que um jovem psicologicamente. E eu pensei, vou lá fazer o quê no meio dos jovens? Rapaz, eu vim no culto do Fried, estávamos aqui reunidos adorando ao Senhor, e eu estava louvando aqui, me entregando diante da unção, do mover do Espírito, e de repente surgiu aquele estalo, vai para o JPN. E eu decidi, amados. Eu lembro que depois, após o culto do Fried, o Guilherme perguntou, quem aqui ainda não resolveu nada, não fez inscrição, não arrumou transporte, não arrumou nada. E eu estava pensando assim, poxa, acabei de vender meu carro, não tem nem como ir. Aí eu falei, não tem como ir, acabei de vender o carro, porque como eu estou trabalhando perto, eu falei, para que eu vou ter carro? O carro para mim seria só mais um custo desnecessário, já que eu tenho transporte pago pela empresa. Mas só para você entender a bondade de Deus. Então, quando aquilo eu propus de ir no meu coração, eu levantei a mão e falei, eu não resolvi nada, eu quero ir. Um irmão se levantou e falou assim, eu empresto meu carro. Pode ir com o carro. Já começou aí, amado. Aí eu falei, poxa, é um investimento ir para lá. Tem hotel, tem combustível, tem portagem, tem muita coisa que a gente precisa investir para poder estar lá no JPN. Apesar da inscrição ser bem baratinha, tem um gasto para a gente poder investir. Não digo que é um gasto, eu digo um investimento, porque o que a gente recebe lá é muito maior do que a gente investe. E eu falei assim, poxa, tentei colocar condição numa palavra que Deus havia me dado. Falei, poxa, eu vou gastar esse dinheiro agora, acho que não era bem a hora de eu gastar esse dinheiro. Eu estou muito afim de ir, mas acho que eu não vou não, vou economizar esse dinheiro. Aí eu estava em casa lá sentado, todo mundo aqui, acho que os que estão nos visitando não conhecem a Tânia, vocês que são novos, né, vieram aqui a primeira vez, não conhecem a Tânia. Aí a minha esposa, ela é bem ligada no sobrenatural. Se você quiser só tocar numa incredulidade perto dela, você vai levar uma. E eu falei assim, amor, acho que eu não vou não, porque tem que investir certa quantia. Eu não estou muito afim de ir. Ela falou, o quê? Se é por conta de dinheiro, Deus vai enviar. Aí eu falei, então amém. Né? Melhor a gente concordar do que ficar no prejuízo, né, mano? Aí concordei com ela, falei amém. E fiquei naquela expectativa. Olha, eu decidi no meu coração, falei, eu vou investir nisso aí. Eu vou investir, independente de ser uma quantia que eu poderia estar investindo em uma outra coisa que eu precisava no momento, mas decidi no meu coração, propus no meu coração estar lá me doando ao Senhor, celebrando junto com meus irmãos, me alegrando, desfrutando daquele momento de poder. Amados, estou bem aqui no culto, um irmão falou assim comigo, Gui, eu preciso falar com você. Quando ele falou comigo, eu preciso falar com você, eu falei isso para ele também no outro dia, eu falei, Deus na hora me falou, tá aí um dinheiro de oferta para você ir para o JPN. Aí eu falei, tá bem. E ele falou comigo, eu não dei atenção, eu falei, tá bem, não sei o que, vim aqui para frente que eu tinha que fazer algumas coisas. Estou bem aqui no culto. Quando eu saí, ele me chamou, preciso falar com você, com a sua esposa. Eles chamaram a gente e falaram, Deus propôs no meu coração te dar uma oferta, e me deu a oferta. Amados, a oferta deu para ir confortável para o JPN. Então, para dizer para vocês, eu não investi foi nada, apenas meu coração. Eu estou falando isso para você por quê? Porque se existe naturalmente algo que não tem muito valor, é a gente só investir uma intenção, não é? Só que, espiritualmente, amados, quando a gente investe a intenção, o coração, quando a gente tem um foco com um propósito e se esse propósito que a gente colocou, a nossa intenção, for a vontade de Deus, for estar junto em comunhão com os irmãos, Deus pega junto com você. Eu propus no meu coração estar ali, compartilhando da unção coletiva, e o problema que eu criei, a condição que eu criei foi carro,
e financeira, não foi? Então Deus falou para mim, ei, se é essa condição que você está colocando naturalmente, eu vou te mostrar que eu sou Deus e quero que você esteja lá. Isso nem está na ministração, mas eu quero dizer para você, Deus ele sempre está interessado em promover a comunhão sua com Ele. Amém, amados? Então, entregue o seu coração, esteja disponível a estar com o Pai. Faça questão de estar diante da unção. Faça questão de estar diante do poder de Deus. Faça questão de estar presente no culto. Amados, cada culto é uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Cada culto é uma oportunidade de você ter o crescimento na sua vida. Amém? Então, feche esse parênteses aí, vamos voltar para a ministração, que não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui, mas eu quero só fechar aqui com a certa frase. Ei, valeu a pena. Valeu a pena estar naquele lugar. Nós estamos aqui, os jovens. Eu vim ontem, cheguei em casa 2h pouca da manhã, foi maravilhoso. Amados, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, ano que vem, invista na sua vida, indo para lá, para aquele lugar. Eu vi jovens ali que eram usuários de droga, envolvidos em crime, envolvidos em situações extremas, e eles hoje estão lá, alegres, felizes, saudáveis, louvando ao Senhor, espalhando a palavra do amor por onde quer que passam. Amém? Vamos para a ministração. Então, hoje é domingo de Páscoa, e hoje a gente vai falar a respeito da Páscoa. Amém? Vocês sabem que Jesus presenteou as pessoas com ovo de Páscoa? Amém, né, amados? Qual é a origem do ovo de Páscoa? Muita gente fala muita coisa, porém, muita coisa que é falado não é concreto. A gente sabe que a origem do ovo pintado, presenteado para as pessoas é pagã. Então, Roma, quando se tornou vamos dizer assim, um estado cristão, né, que Roma ele estabeleceu num certo período da igreja, Roma estabeleceu a religião cristã como a religião deles principal. A religião de Roma se tornou o cristianismo. Porém, o que eles fizeram? Eles inseriram costumes pagãos dentro da igreja cristã. E no costume pagão, era muito comum as pessoas presentearem as outras com ovos pintados, ovos decorados. Uns dizem que vem da origem nórdica, outros dizem que vem do grego, outros dizem que vem do Egito. Amados, fato é pagão, amém? O ovo, a origem de dar ovo na Páscoa é pagã. E o ovo foi inserido na religião cristã na festa da Páscoa. Por quê? Porque quando eles davam esses ovos, era exatamente no mesmo período que a Páscoa é comemorada, que é no início da primavera. Então, por serem próximas às datas, acabou sendo inserido o ovo como presente na Páscoa, mas a gente sabe que o ovo nada tem a ver com o cristianismo, amém? Porque a Páscoa, o símbolo da Páscoa, para nós é a cruz. A Páscoa ela é uma festa que comemora a libertação do povo que estava cativo no Egito. Essa é a comemoração da Páscoa. Então, para nós cristãos, o nosso símbolo de libertação é a cruz. Para os judeus, é o cordeiro. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos itens da Páscoa. Tudo que foi usado no primeiro ritual pascual como um rito de passagem de uma estação de trevas para uma estação de libertação. A Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Assim como o povo lá no Egito, eles foram transportados de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. A Páscoa é isso, amados. A Páscoa, ela em nós, para nós cristãos, no nosso meio, ela deve ser comemorada como um memorial da nossa libertação do pecado. Porque nós éramos escravos do pecado. O pecado é o que escraviza o homem, amém? É isso que escraviza o homem, o pecado, e nós fomos livres dele através do sangue de Jesus. E a gente vai entender isso agora. Eu vou falar muitos versículos, eu vou citar aqui. Se você conseguir me acompanhar, me acompanhe, mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler para a gente acelerar um pouco, amém? Vou tentar ser bem didático hoje, como os mestres. Êxodo 12, versículo 1 até o 14. Êxodo 12, 1 ao 14.
O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito, na substituição do cordeiro. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. Ou, a gente conta hoje, mais ou menos como o 2º domingo do mês. Amém? Voltando, 4º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Eu quero ler também o 15, vou ler o 15 e o 17. 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento, logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este estatuto, este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Amém, amados? Então, nós temos alguns elementos aqui. Nós temos o cordeiro, nós temos o sangue, nós temos o pão e nós temos o sopo. Todo mundo, ninguém leu, né? Todo mundo passou direto. Por quê? Nós vamos falar agora a respeito de todos esses elementos que contém na Páscoa, que foram os elementos que o Senhor mandou os judeus utilizarem como um rito de passagem da escravidão para a libertação. E primeiro eu quero falar com vocês a respeito do pão sem fermento. O que significa quando a gente vê a questão do fermento no pão, e ele com e ele sem fermento? O que ele simbolizava? O pecado. Jesus falou: olha, tende cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque só um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Amém, amados? O fermento aqui simboliza o pecado. Por isso que o Senhor falou: ei, vocês vão comer o pão sem fermento. Porque qual era o pão? Qual é o pão sem pecado? Jesus Cristo. Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão. Ele é o pão sem pecado, sem mancha, sem mácula. Então, eu quero que você abra lá em João 6, do versículo 47. Esse também, a gente vai ler um bocado. Vocês vão ver a respeito do pão. João 6, versículo 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer?
Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimentar viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Toda vez que você vê o pão sendo referenciado no Antigo Testamento, amado, o pão assim, em ritos de passagem, o pão está simbolizando, trazendo a sombra do que viria, que seria quem? O próprio Cristo. Mó silêncio. Amém, queridos? Então, o pão, ele se referencia ao próprio Cristo, a sua carne que foi moída por nós. Jesus falou na ceia, vou falar um pouco mais à frente. Esse é o meu corpo, que será moído por você, em favor de vocês. Será moído para que vocês tenham o quê? Que vocês tenham vida. Então, Jesus Cristo, ele se entregou como pão vivo para que ele fosse rasgado, picado, para que no seu sofrimento, no seu corpo, nós tivéssemos direito à saúde divina, para que nós pudéssemos ter direito à vida. Amém, amados? Ao zoe de Deus habitando dentro de nós. Nós, hoje, temos a liberdade de ter o pão vivo que desceu do céu ligado conosco. O hisopo, que era a erva que foi usada para passar nos umbrais da porta. Vamos ler lá a respeito do hisopo? Eu não vou pedir para vocês abrirem as passagens, porque são muitas passagens. O hisopo, o que ele era? Ele era uma erva que ele tem propriedades que ele tem em si, na sua estrutura, poros que ele absorve o líquido em que ele é mergulhado. O hisopo, ele era muito utilizado em rituais de purificação no templo, purificação de leprosos, aspersão de sangue para consagrar coisas. Então, a folha de hisopo, ela era utilizada em ritos que tornavam as coisas santas, consagradas ao Senhor. Amém, amados? E eu quero ler algumas coisas para vocês. Ele foi usado pelos israelitas no Egito para aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, em Êxodo 12, 21, 22. Na inauguração do Pacto da Lei, Moisés usou o hisopo para aspergir o livro da lei e o povo. Hebreus 9, 19. O hisopo figurava também na cerimônia de purificação de pessoas ou casas anteriormente infectadas pela lepra. Levítico 14, do 2 ao 7, do 48 ao 53. Amém. Eu não vou ler do grego não, para a gente ganhar tempo. E na preparação das cinzas a serem usadas na água da purificação, bem como para se espargir esta água em certos objetos e pessoas. Assim também Davi orou apropriadamente para ser purificado de pecado com hisopo. Está em Salmos 51, versículo 7. Davi pediu: Senhor, purifica-me com o hisopo. Então, o hisopo, ele era uma erva que era usada nos rituais de limpeza. Amém, amados? E quando Jesus estava sendo crucificado, o que a Bíblia fala em João 19? Que o soldado pegou uma cana com folha de hisopo, mergulhou no vinagre e deu para Jesus beber. Então, uma erva que era utilizada como rituais de purificação, foi utilizada para denegrir a imagem de Jesus. Foi usada para que pudesse piorar mais ainda a situação de Jesus. Ei, tu não é o santo? Então você vai tomar uma água mergulhada no que tem de mais podre, usado com aquilo que você usava para purificar, o hisopo. Então você vê como o diabo, ele utiliza de tudo aquilo que é santo
que era utilizado pelo Senhor para que pudesse ter uma aplicação de santidade, uma aplicação de purificação, ele pegava isso, pega até hoje, e quer tornar aquilo algo distorcido. Você vê hoje a Páscoa. A Páscoa é um momento onde a gente deve sentar e celebrar a nossa libertação. E você vê crianças esperneando, batendo pé, adultos esperneando, batendo pé. Meu ovo de Páscoa, ficando com raiva um do outro. Não me deu ovo de Páscoa. Vocês acham que isso faz sentido? Mas deixa eu dizer para vocês, é pecado comer ovo de Páscoa? Então, não é pecado, amados. A gente precisa aprender que na nova aliança, a gente é livre. A questão é, você tem que entender que você não vai comer aquilo ali. Rapaz, até, como dizem, a confirmação. Então, vocês precisam entender que você não vai comer aquilo ali como um ritual. Você tem entendimento que aquilo ali é o quê? Um chocolate que o comércio vendeu para a gente como uma ideia de necessidade básica na Páscoa. Aquele chocolate que você está pagando uma fortuna para comer ali em formato de ovo, você paga numa barra para comer. Muito mais barato. Outro dia, eu tenho aqui um meu amigo que é chocolatra declarado, Mateus. Você tem que tomar cuidado com as suas barras de chocolate quando convidá-lo, porque ele chega, tem uma pilha, ele sai e não tem mais nada. Amém? Quiser dar um presente para o Mateus, dê barra de chocolate. Pode dar, que o bicho gosta. E outro dia, eu estava comendo um belo chocolate suíço. Que maravilha. Amado, todo mundo falou uau, porque é bonito falar, né? Acho que a maioria aqui é brasileiro, não é? Só que, amado, eu não digo para você, eu digo para você que não custou nem 3 euros. Quanto que é um ovo de Páscoa de chocolate suíço? Deixa o ordenado do mês lá. Então, vocês entendem que a gente sabe que, naturalmente, é normal, hoje tem ovo de Páscoa, virou cultural, todo mundo quer, é popular. Mas vocês entendem que o diabo ele cria situações para que algo tire o foco do que realmente é. Porque a Páscoa é a gente comemorar a nossa libertação. Aí, se você for perguntar para as crianças hoje, o que é a Páscoa? Vai falar, é o coelhinho. E desde quando o coelho bota ovo? Aí a gente vê, tem uma deusa nórdica, Ósteres, sei lá o nome daquela mulher, ou aquele demônio. Ela, a lenda conta que ela pegou uma ave quase morrendo, transformou essa ave numa lebre. Então, por fora a ave era uma lebre. Por dentro, tinha a condição ainda de uma ave. Então, a lebre colocava ovos, e a lebre colocava ovos coloridos. E essa lebre deu de presente para essa deusa os ovos que ela colocava, como gratidão. E essa deusa dava os ovos para as criancinhas, como presente. Então, o ovo, a lebre que parece com o coelho, o coelhinho da Páscoa. Entenderam? Como que o diabo distorce tudo para que a gente se esqueça do que realmente é? Vamos continuar? Então, o cordeiro, amado. João 1,19 diz assim, 1,29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou explicar para vocês um pouco a respeito do cordeiro. O cordeiro, se você for ler em Gênesis 12, você vai ver Abraão. É Gênesis 12? Agora me deu uma... É 11? É Gênesis... Os universitários vão lá. Eu acho que é Gênesis 12. Abraão vai entregar o seu filho como sacrifício a Deus. Abraão, ele se dispôs no coração a entregar o seu filho, porque ele dizia, eu sei que se meu filho for sacrificado nesse lugar, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Ele tinha certeza da provisão do Senhor. Eu falei a respeito do Jeová Jirê. Eu falei a respeito do El Shaddai, Deus mais que suficiente. E o Jirê, que é o Deus provedor. Que ele precisou daquela provisão, ele recebeu. E não só recebeu como Jesus, como Deus, se referenciando a Cristo, simbolizando a Cristo, proveu um cordeiro substituto para Isaac. Isaac, você não vai morrer, porque tem um cordeiro disposto a morrer por você.
Então, o cordeiro era um animal que era dado como substituição pelo pecador. As pessoas pegavam o cordeiro, iam lá para entregar no sacrifício do templo, o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e falava o quê? O pecado dele está entrando no cordeiro. Então, por um breve tempo, aquele pecado que estava sobre aquela pessoa, ele era coberto. É como você pegar a vassoura, ninguém está vendo. Então, isso que era feito na antiga aliança. O cordeiro era o substituto do homem, que era o pecador, para que ele pudesse fazer parte da congregação de Israel, dos ritos que existiam ali, quando a presença do Senhor se manifestava lá no tabernáculo, eles pudessem estar pelo menos próximos. Porque para estar mesmo onde a presença se manifestava, somente o sumo sacerdote. Amém, amados? Então, o cordeiro, ele dava essa condição de colocar a pessoa, pelo menos, numa condição favorável para que ele, de longe, visse a glória de Deus. Porém, Jesus veio como o cordeiro de Deus, que ele não cobriu o pecado, amados. Ele tirou o pecado do mundo. João viu Jesus. João viu, se você for ler João 1, o profeta João, ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Porque Deus já tinha comunicado ao João que ele viria a preparar o caminho para aquele que seria o Salvador. João estava na barriga da sua mãe, Isabel. Quando Isabel se encontra com Maria, a Bíblia conta que quando elas se encontraram, João se remexeu na barriga de Israel. Por quê? Porque quando a gente está próximo do nosso propósito, amado, a gente não aguenta, a gente se mexe, a gente se aquece, a gente fica animado. Ei, Senhor, é isso que eu tenho para a minha vida, eu sei, isso queima dentro de mim. E o propósito da vida de João era preparar o caminho. Voz do que clama no deserto. Jesus vinha no caminho do deserto. E chegou, João viu e falou, é ele que eu estava esperando. É chegado o reino. Vocês têm noção, amados? Então, o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele veio ser moído, veio ser sacrificado em nosso lugar. E toda a sua carne, no rito de passagem da Páscoa, deveria ser consumida. Se não conseguisse consumir tudo, que eles deveriam queimar no fogo. Não podia sobrar nada, ele tinha que ser consumido até o fim. Até a sua total destruição. Não foi assim com Jesus, amado? Até a sua total destruição. Jesus já estava lá, havia sido entregue, havia entregado o seu espírito. Ainda veio um soldado e cravou uma lança nele. Até a sua total destruição. Se você for ver os historiadores, os arqueólogos cristãos, eles contam que os chicotes usados para os castigos, e foi um dos castigos aplicados em Jesus, as chibatadas, eles continham ossos e pedaços de ferro que, quando eles cravavam na carne, eles arrancavam pedaços. Pensa isso. Uma pessoa passar por tal sacrifício, apanhar tanto, pingar todo o seu sangue, que lavou a cidade. A via dolorosa lavou de sangue. Por mim e por você, sendo inocente. Como ovelha muda, levada ao matadouro. Como cordeiro que decidiu se entregar. Jesus orando no Getsemane, ele falou, ore comigo para que vocês não venham pecar. Orem comigo para que vocês possam ser livres da tentação. E ele orando lá, Senhor, se for possível, se houver algum meio, ele sabia do sacrifício, Jesus era profeta, ele tinha os 5 dons nele, 5 dons ministeriais, ele tinha um dom de revelação, ele sabia do que estava por vir. E ele falou, Senhor, se houver algum jeito, livra de mim esse cálice, livra de mim esse sofrimento. Mas, se não tiver nenhum jeito, que de toda forma, todavia, seja feita a sua vontade. Por quê? Porque ele sabia que no final de tudo, no fim de todas as coisas, haveria um resultado,
que é esse aqui, nós estarmos aqui aprendendo a respeito dele. E naquele momento que ele estava orando, amados, ele orava, e a Bíblia fala que ele chegou em um ponto de extrema agonia, que o seu próprio suor começou a se fazer como sangue. O suor dele, em extrema agonia, se você for olhar na internet e pesquisar, as pessoas que suam sangue, isso é um nível de agonia tão grande, que essas pessoas elas ficam à beira da morte, de tanta agonia. Pensa no sofrimento de uma pessoa que não tinha pecado nenhum. Ninguém conseguia acusá-lo de nada. Uma pessoa que provou para os judeus que ele era o Messias, o Machia deles. Ele foi provado em todos os quesitos dos judeus. Ele foi provado no conhecimento. Ele foi provado no sinal. E no último sinal, que era expulsar o demônio de uma pessoa surda e muda. Porque antes os fariseus, eles tinham o costume de expulsar demônio perguntando o nome. Qual é o seu nome? E o demônio falava, tal nome. Ele fala, agora fulano de tal sai. E ele se encontra com um menino, que um demônio entrava nele e ele era surdo e mudo. Aí eles pensaram, agora que eu quero ver ele expulsar esse demônio aí. E Jesus manda, sai, e o demônio sai. Aí o que eles falam? Ei, esse daí faz isso aí por Beelzebu. Se você for continuar a leitura, você vai ver que a partir dali, Jesus não ensina mais nada para eles. A partir dali o céu se fecha para eles. Eles pedem, Senhor, dá-nos um sinal. Ele fala, vocês só vão ter o sinal de Jonas, que o Filho do Homem vai estar 3 dias no centro da terra, mas depois ele vai voltar. Esse vai ser o sinal que vocês vão ter. E até hoje eles estão esperando o Messias. Mas haverá um dia, amados, haverá um dia que eles vão estar no alto do monte, e eles vão olhar para o céu e vão pedir socorro ao Senhor. E eis que o céu vai se rasgar, assim como o relâmpago que se põe no ocidente e rasga todo o céu até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir em grande glória e com a palavra da sua boca ele vai destruir todos os exércitos. Essa é a batalha do Armagedon. E Jesus vai salvar os judeus naquele lugar. E eles vão reconhecer que eles poderiam estar vivendo num nível de glória. As semanas de Daniel poderiam ter sido cumpridas há muito tempo. Eles poderiam estar vivendo num reino de paz. Mas eles vão ver que passaram por tudo aquilo por conta de uma desobediência. Por conta de religiosos que quiseram colocar peso nas pessoas, que não quiseram perder o poder, o controle sobre as pessoas. E Jesus ele veio exatamente para fazer o contrário. Ei, eu vim para libertar vocês de todo jugo de escravidão. Inclusive, isso que eles fazem. E Jesus falava, ei, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles falavam muito, tudo que era certo, porém faziam tudo que era errado. E Jesus chama eles de quê? Hipócritas, sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que ele está podre, ele entra, tudo que vem externo, água, tudo entra ali. Imagina a podridão que tem naquele lugar. Amém, amados? Ô, Senhor, entrei num parêntese aí que... Vamos voltar para cá. Então, quando se mata o cordeiro na Páscoa, o que eles reservam no cordeiro? O sangue. E o sangue, ele é usado para passar nos umbrais da porta, como sinal de proteção, como dizendo, ei, aqui, morte, você não toca. E eles passavam no portal. E a Bíblia fala que o espírito da morte passava e olhava o sangue e passava direto. Qual é o resultado do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é morte? Vou esperar você, vou beber um gole d'água. Rapaz, hein? Muito orgulho, né, meu menino, né, rapaz? Pelo amor de Deus, meu aluno da escola bíblica ali, ó. Então, morte, amados. A grande mentira que as pessoas contam é que morte é o final. Só que morte não é o final. Morte é separação entre o espírito e o corpo. Isso é morte. Então, o pecado, ele causa essa separação. Lembra que Deus falou aqui, ei, não comam pão com fermento.
durante todo esse período, os 7 dias, porque quem comer fermento, quem estiver cheio de pecado no meio do povo, vai precisar ser tirado no dia X. Vai ser tirado de Israel, do meio da congregação. Então, você vê, a morte, o pecado, ele faz com que você seja tirado no meio da comunhão. Esse é o salário do pecado. É você ser separado da comunhão com Deus. Então, quando você morre, se você morrer em separação entre você e Deus, você vai ficar separado de Deus eternamente. Você vai morrer. A palavra que Deus disse a Adão, certamente morrerás, no original está escrito, morrendo, morrerás. Só que ficava mais bonitinho de se ler, certamente morrerás, não é? Morrendo, morrerás, ia ficar, como morrendo, morrerás? Se eu morrer, eu vou morrer. Só que ali, o sentido da frase é, você morrendo espiritualmente, se você comer do fruto, você vai morrer, você morrendo espiritualmente, depois você vai morrer para sempre. Porque quando a gente morre sem Deus, a gente vai ter o destino como o juiz eterno, né? Hebreus 9:27 diz, a cada um de nós cabe morrer somente uma vez, seguindo isso o juízo. Então, quando a gente morre com Cristo, a gente morre uma só vez e haverá 2 tribunais. Rapaz, fui para a escatologia. É difícil falar de libertação sem falar de escatologia, né? Quais são os 2 tribunais que vão haver no fim dos tempos? Na verdade, no início dos tempos, né? No reinício. Quais são os tribunais? Então, tá vendo ali o pessoal que deu aula aqui nas quartas-feiras? Volte no nosso canal do YouTube, tem lá a escatologia, foi maravilhoso. O tribunal de Cristo e o tribunal que as pessoas vão ser julgadas, os que não têm aliança com o Senhor. No tribunal de Cristo, no tribunal que será o tribunal para nós vamos ser julgados como? Pelas nossas obras. Porém, nós, igreja, já estaremos salvos. E deixa eu preciso falar isso aqui para vocês entenderem algo. Isso chega a me dar um arrepio. Amados, quando se produz um casamento, eu quero chamar aqui quem está na frente. Camila, vem aqui, fica aqui na frente, Camila. Pedir para o Thales vir lá de trás. O Thales vai vir lá de trás de encontro a Camila. Estamos na igreja. Eu sou o pastor Márcio. Amém, queridos? Nós vamos agora celebrar a união. Brincadeira, amado. Pastor, eu amo o senhor. Não me tire mais da escala. Brincadeira, pastor nunca me tirou da escala, vem? Então, não é assim que é feito? A noiva espera o noivo no altar e o noivo vem andando até ela? Ué, não é não? Então, por que a igreja vive dizendo que Jesus Cristo vai voltar para buscá-la? Nós somos quem? Mas o noivo vem buscar a noiva? Ou é diferente? Vai lá, Camila. Vem, Jesus. Casal bonito, né, gente? Tem que vir rápido para cá, Jesus. Camila, larga o homem. Vem, Thales. Thales é Jesus Cristo. Thales é Jesus Cristo. Então, o noivo, ele está no lugar de celebração do casamento. E quem vem até o noivo é a noiva. Então, amados, Jesus não vai voltar para a igreja. Nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele no céu. A noiva, vem Camila, a noiva, a igreja vai se encontrar com o noivo que está com toda a festa pronta para nós. Amém, amados? Então a gente precisa parar com esse negócio de Jesus Cristo está voltando. Quem tem que se preocupar com Jesus Cristo está voltando é quem vai ficar na tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Todo o sofrimento que a terra vai passar, infelizmente, nós não veremos aqui nesse lugar. Nós estaremos no alto celebrando o casamento. Porque nós somos a noiva de Cristo, nós vamos até Ele. Amém? Muito obrigado, uma salva de palmas para o casal aqui.
Viu que a noiva é tão apaixonada que no meio do caminho, só nessa de Jesus, tipo que está chegando, ela já quer agarrar Jesus, viu, né? Então, vocês entenderam que nós é que encontraremos com Jesus no céu? Então, essa questão de Jesus Cristo estar voltando, a gente não tem que ter medo nem expectativa. Nós temos que ter expectativa de, ei, está chegando o dia em que eu serei arrebatado e eu vou encontrar com o meu noivo nos ares. Esse tem que ser o nosso discurso, amém, amados? Aleluia, amados. Por favor, ajuda o irmão. Então, concluindo, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, Mateus 26, versículo 27, diz assim: a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem foi chamado aqui diz assim: eu. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. O que é remissão? É só você botar um O no lugar do I. Remissão é remoção. Amém, queridos? Então, o sangue, ele removeu tudo que a antiga aliança não conseguia. O que a antiga aliança não conseguia remover, só cobria? O pecado. Por isso que a questão da separação foi resolvida, amados. Por isso que hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Hoje você pode levantar suas mãos santas. Por quê? Não é porque você é bonzinho, não. É porque o sangue de Jesus te santifica. E através do sacrifício você levanta suas mãos santas e diz: ei, Senhor, eu te louvo e te adoro. Eu te dou graças, Pai. Não porque eu entro em tua presença, mas que hoje eu faço parte da presença. Hoje o Cristo vive em mim. O Espírito da promessa vive em mim. Hoje você é santo, não por méritos próprios, mas porque um preço foi pago, e esse preço foi pago através do sangue. 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou remoção. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Como que Jesus compareceu por nós diante de Deus? Como sumo sacerdote da nossa aliança. O sumo sacerdote, ele fazia o quê? Ele apresentava: ó, esse é o substituto. Existe um sangue derramado por esse aqui para cobrir o pecado. Jesus falou: ei, eu sou o substituto. Existe um sangue, Pai, aqui, entregue para a remoção de todo pecado. Amém, queridos? Continuando. Oh, Jesus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio ou com sangue de outro. O sacerdote, ele entrava com sangue de outro, que era o do Cordeiro. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amados, está resolvida a questão.
O sangue, ele era o preço pago, era o preço cobrado pelo pecado. Porque o que Satanás fala quando ele quer falar de alguém? O que ele quer? O que ele apresenta? Uma dívida. E tem muito crente caindo no SPC do inferno, repagando uma conta. Aqui não tem SPC. Vou dizer no contencioso, lembrei o nome, no contencioso das finanças, querendo pagar uma conta que já está paga. Pensa, você tem um cartão de crédito e vamos dizer que existe uma pessoa com cartão de crédito e essa pessoa está com uma dívida no cartão. E essa pessoa chega lá e fala, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar. E o cobrador fala, você tem que me pagar. Aí vamos dizer que chega outra pessoa, um parente mais próximo e fala assim, ei, quanto que é a dívida? Ah, é tantos mil. Toma aqui, está pago. Amados, se você fosse essa pessoa e você acabou de receber a bênção da sua dívida sendo paga por outra pessoa, e esse cobrador fosse lá na tua porta e dissesse assim, ei, quero que você me pague a dívida de novo. O que você ia falar para ele? E some da minha frente. Por que tem muitas vezes que a gente ainda continua em condenação, visto que já foi pago a dívida? E o diabo, ele tenta sempre nos amassar com mentiras. Ei, você não é digno. Ei, você não pode fazer isso. Ei, você não pode viver dessa forma. Ei, você não pode ficar de cabeça erguida. Mas você precisa lembrar para ele o lugar dele. Deixe sempre um sapato virado olhando para a sola no seu quarto, para você olhar e ver qual é o lugar do diabo. Amém, queridos? O lugar dele é debaixo dos seus pés. Não deixe o diabo colocar mentira sobre a sua mente. Porque se ele ganhar a sua mente, ele vai ganhar a sua vida. A sua mente, ela tem que ser cativa à palavra de Deus. E Deus, em lugar nenhum, ele diz que você é escravo dele. Não, ele te dá uma condição de filho. O filho, ele pode aproveitar de tudo aquilo que o pai tem para ele. Ele tem liberdade para isso. Gostaria de chamar o Ministério de Música. E eu quero finalizar falando a respeito disso, amados. A respeito da liberdade. Se você quiser abrir, abre em Lucas 22, 14. Eu vou contextualizar vocês e vou pular lá para o 19. Lucas 22, 19 diz assim: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados, quero te convidar a ficar de pé. Foi dado a nós uma condição de reis e sacerdotes. Quando nós estivermos com o Senhor, nós estaremos em posição de julgar todos aqueles que ficarem nesse lugar. Mas quando a gente pensa em julgar, não é julgar de querer maltratar, não, amados. Nós teremos um coração como o Pai tem. Nós vamos considerar tudo aquilo, todos os feitos daqueles que estarão aqui, considerar tudo que eles fizeram com a justiça divina. Nós vamos analisar tudo com a justiça divina. Mas eu não quero dizer a respeito, eu não quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito que tem um reino esperando por nós. Nós sentaremos em tronos, amados. Nós fomos tirados de um lugar de trevas para um reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Esse é o reino que ele está falando a respeito aqui em Lucas. E João 19, a partir do versículo 28, diz assim: Jesus gritou:
ele exclamou: eu tenho sede. E veio aquele soldado, molhou o sopo no balde, deu vinagre para o Senhor. Alguns dizem que aquele vinagre, ele era usado como latrina. Quantos sabem o que é latrina? Como uma sanita nas prisões. E aquilo ali foi o que foi passado, foi dado a Cristo para que ele bebesse. Após ele ter pedido água para beber, de tamanho sofrimento, se você for ver, uma pessoa que perde muito sangue, o que dá nela é sede. Então Jesus ali estava em extrema agonia, com sede. Porém ele sabia que o que ele estava fazendo ali era algo extraordinário demais, que ia salvar a humanidade, ia resolver o problema de Adão, ia nos colocar de volta na condição de filhos de Deus. Na verdade, não de volta, mas numa condição muito maior do que a de Adão. Jesus, olhando para o céu, ele olha para o Pai e diz: ei Pai, está consumado. A palavra está consumado, ela vem de tetelestai. Essa palavra, quando uma pessoa antigamente tinha uma dívida, ela recebia como se fosse uma folha, e a pessoa que devia ela tinha que assinar ali ou colocar o selo do seu anel. Esse anel, ou algo que ele simbolizava como sendo o seu selo, tinha esse dizer, tetelestai. Então naquele documento, quando ele era quitado, quando aquela dívida era quitada, era usada essa expressão, tetelestai, e carimbava ali no papel da dívida. E a pessoa levava esse papel com ela. Ei, está tudo pago. Se você for ver, uma dívida, ela era como uma aliança. Ela tinha a palavra, o preço e o selo da dívida. Algo que simbolizava a dívida. Muitos deixavam a sua sandália, outros deixavam o seu cajado, outros deixavam a sua túnica. E se você for ver, toda a aliança que Deus fez com o homem, ela foi estabelecida em 3 pilares: palavra, o testemunho, aquilo que continha naquela aliança. O sangue, era sacrificado um animal para que selasse aquela aliança. E o selo, existia algo que simbolizava e relembrava aquela aliança, para que aqueles que faziam parte da aliança olhassem para aquele selo e se lembrassem: ei, existe uma aliança entre mim e a outra pessoa. E Jesus, quando ele foi, ele deixou o evangelho como o testamento daquilo que nós tínhamos direito na aliança. O preço que era cobrado, ele pagou na cruz, que era o preço de vida, sua própria vida entregue por nós. E o selo, amados, o selo é o Espírito Santo, que quando Jesus ressuscita, ele chama os discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Sopra para dentro deles o selo que continha essa palavra, tetelestai, está tudo pago. Hoje nós temos o Espírito, que é o selo da nossa aliança. Ei, amados, não deixe nunca mais o diabo dizer que você deve alguma coisa para ele. Você não deve mais nada para ele. Você foi livre, liberto de todo pecado. O que é necessário para que você tome posse desse papel novamente? Um coração entregue ao Senhor. Se tem alguém aqui que por alguma razão está pesado de alguma forma, eu quero convidar você a vir aqui à frente e se render ao Pai. Entrega-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor, amados. Não deixe que o pecado te torne um escravo. Não deixe que o pecado e o diabo diga para você: ei, você está me devendo. Se tem alguém aqui que não aceitou a Cristo, alguém na internet, eu vou orar com você. Vou te dar essa oportunidade de orar para que você aceite a Jesus. Alguém aqui já não aceitou a Cristo ainda como Senhor e Salvador? Alguém quer se reconciliar com o Senhor? Está desviado dos caminhos do Pai? Amém. Alguém aqui precisa de cura
em qualquer área, física, psicológica, qualquer área, amados. Existe um poder disponível para você. Também quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar, vou orar para que as pessoas que estão na internet tenham a oportunidade de receber a Cristo. Você vai repetir comigo. Senhor Jesus, eu creio que você morreu e ressuscitou. E eu creio que o Senhor está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim. Eu creio na sua morte e ressurreição. E eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, para que eu possa viver contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, está feito. Você que está na internet, fez essa oração pela primeira vez, coloca pra gente aí.